Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e vamos falar um pouquinho sobre os estados de evolução da consciência, as fases de evolução da consciência. Nós sabemos que no meio espiritualista, das diversas áreas, se fala muito sobre os processos de manifestação na matéria e evolução em função disso, e assim o homem se manifesta e encarna sucessivas vezes. E vai evoluindo e adquirindo mais progresso, mais crescimento e mais expansão naquela compreensão que ele tem a respeito de si mesmo e a respeito do universo e da vida que ele apresenta, além de suas próprias fronteiras, né? E o que nós vemos diante disso é que existem estágios de manifestação da consciência que atingem níveis, ápices muito elevados, e a partir daí a evolução ainda não para. E as escolas iniciáticas ao longo da história, por exemplo, nos falam um pouco a esse respeito. Nós sabemos que boa parte dos estudos e suas aplicações são de caráter analógico, se fazem analogias a respeito daquilo que se entrou em contato. Mestres que alcançaram graus de evolução de consciência tentam passar um pouco daquilo que eles sabem e aí descrevem de certa forma algumas analogias para que fique mais fácil a compreensão. Sabemos que toda e qualquer analogia que se fizer a esse respeito não vai dar de fato a extensão de seu real significado, né? No que diz respeito à vivência em si que foi experimentada para chegar a determinadas conclusões. Uma analogia que se faz bastante seria a da escada de Jacó, que alguns mestres se manifestam e atingem graus de evolução, e depois de muita evolução, ele pisa no primeiro degrau da escada de Jacó, que são processos evolutivos, onde se descreve uma escada com 9 degraus, e cada degrau é um estágio de evolução. O primeiro estágio da escada de Jacó nós reconhecemos aqui. Seria o iniciado. Quando o indivíduo passa para essa fase, tecnicamente, ele não se manifesta mais na matéria. E ele é alguém que atingiu o primeiro degrau da escada de Jacó. Como eu disse, nós estamos falando sobre coisas que são representadas de forma a se expor uma analogia, uma comparação daquilo que está querendo ser expressado. Bom, e a título de comparação, seria um indivíduo que tem 7 vezes o estágio de evolução de Albert Einstein. E evoluiu também nas 7 linhas de conhecimentos esotéricos. Então você imagina um indivíduo que dominou muita coisa na matéria, e não só a ciência propriamente dita, né, e a intelectualidade, mas as linhas de conhecimento da matéria e toda a compreensão desse mundo que o cerca e o rodeia, e dos indivíduos que estão no manifesto aqui consigo, a capacidade de desenvolver empatia. Então, seria comparado, dentro dessa analogia, como um Albert Einstein, 7 vezes mais evoluído, e que tendeu também, né, para todo o conhecimento. Então, ele domina as linhas esotéricas e todos os 7 graus que se manifestam ali. O segundo degrau seria o degrau do adepto, aonde nós reconhecemos então essa próxima fase, que é um grau 7 vezes a mais de evolução do iniciado. E aí isso vai se passando de 7 em 7, e são múltiplos de 7, como nós vemos, por exemplo, e para quem já me conhece, percebe que eu falo bastante nesse poder, né, da multiplicidade, da própria evolução, onde nós avançamos, e a partir de um estágio representado por 7 no que diz respeito às nossas experiências, nós passamos para uma oitavação, e por isso, então, esse próximo degrau ele é 7 vezes mais alto e com 7 vezes mais manifestação de conhecimento e de expansão de consciência do que o degrau do iniciado. É um indivíduo que adquire capacidade já na dimensão onde ele está manifesto de movimentar fenômenos físicos aqui onde nós estamos. O terceiro degrau é o degrau onde se manifesta o indivíduo que é conhecido como a Rate de Fogo.
Ele é um ser 7 vezes mais evoluído do que o próprio adepto. E os estágios de manifestação e expansão da consciência estão dando seus saltos aí então. O quarto degrau da escada de Jacó seria o Buda ou Cristo de evolução, que agora ele é 7 vezes mais evoluído, tem a expansão de consciência 7 vezes mais alta do que um arhat de fogo. O quinto degrau da escada de Jacó seria um ser cósmico, que segundo algumas escolas iniciáticas nós podemos chamar de Dhyani. E nisso os estágios de evolução vão se avançando cada vez mais. O sexto grau da escada de Jacó seria o que nós chamamos de Bodhisattva. Bodhi seria árvore e Sattva, sabedoria. E os degraus vão avançando cada vez mais. O sétimo degrau seria um planetário. Cada vez que essas consciências evoluem, aumenta a responsabilidade e a capacidade agora de amparar seres que estão em dimensões mais baixas que as suas. Lembrando também que as dimensões elas se dividem, se multiplicam, assim como a manifestação e a própria evolução da consciência passa por dimensões também. Então nós teríamos 7 dimensões físicas, 7 dimensões astrais e por aí vai afora, né? E nesse universo que nós vemos, nós temos esse múltiplo de 7 também nas dimensões. E segundo essa pesquisa, o 8º grau da escada de Jacó seria o Vishvara, onde nós temos o Sol, né? Um arcanjo, que seria então o arcanjo Micael, segundo o conhecimento esotérico em questão apresentado para vocês até agora. E o 9º degrau da escada de Jacó seria o que nós chamamos de Sol central, o Sol do 8º sistema, onde esses seres se manifestam, e muitas vezes eles se manifestam em corpos celestes. Cada uma dessas divindades, desses seres que evoluíram e estão ascendendo na escada de Jacó, são seres que manifestam a consciência cósmica e até mesmo são projetados em orbes, né? Então nós teríamos o Sol, que seria a manifestação consciente de um ser que acolhe todos os planetas e criaturas de seus sistemas, e por aí então nós podemos entender mais ou menos a analogia de tudo que se passa por aqui. Dentro desse processo, os universos paralelos que podem se apresentar dentro da multiplicidade de dimensões que nós vemos, né, e que estão perto de ser observadas pela nossa mente que acessa, né, até então aonde ela pode acessar, nós vemos então aquela simbologia de 144 mil. Interessante que na redução nós temos o 9 também. Para quem me conhece sabe que nós conversamos bastante a respeito do número 9, assim como 3, 6 e 9, 144 mil. Seria mais ou menos essa ideia então de que todas essas consciências representam o 3, 6 e 9 e acabam voltando para o 9 também nessa integração absoluta com esse ser maior ou com esses seres maiores, e cada vez mais a consciência se integra lá, entende quem ela é e ao mesmo tempo contribui com essa unidade, né? E para esse retorno à casa do Pai. Mas é tudo uma analogia daquilo que nós percebemos que as pessoas entendem a partir do momento que elas fazem as suas conexões com o divino, com o sagrado, e os mestres então trocam informação entre si, e parece que eles entendem o que é mais coerente e qual seria a melhor forma de fazer as analogias para tentar explicar para os leigos, que somos nós, né, de como se manifesta toda essa grandiosidade cósmica. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aí e vamos comentar a respeito nos comentários aí. E nós sabemos que nem eu e nem ninguém tem a verdade absoluta, mas aí algumas questões para que nós possamos analisar com calma, com carinho e ver até onde nós nos identificamos com ela. Um abraço para todos e fiquem na luz desse grande amor.